filmes de terror. Aqueles filmes em que algumas pessoas se borram de medo, outras não conseguem dormir à noite, mas que existem aquelas que parecem que não são afetadas de jeito nenhum. Então, será que existe algum jeito de descobrir quais são os filmes mais assustadores de todos os tempos? Bom, o site Broadband Choices tentou fazer isso com a ajuda da ciência. O que eles fizeram? Eles foram atrás dos filmes mais assustadores de todos os tempos de acordo com a opinião pública, onde eles entraram no Reddit e pesquisaram com as pessoas mesmos quais foram os filmes mais assustadores que eles já assistiram. Daí então eles escolheram 50 melhores filmes diante desses todos que eles viram lá no Reddit, e aí depois eles fizeram 50 pessoas assistirem todos esses filmes. Mas cada uma dessas pessoas estava ligada a um monitor de batimento cardíaco para saber qual era a média dos batimentos cardíacos, qual foi o pico mais alto de batimento cardíaco de acordo com o susto, e a partir daí eles fizeram uma média entre todos os filmes e conseguiram elencar os 10 filmes mais assustadores de todos os tempos. Vamos conhecê-los então? Mas antes, se você curte curiosidades como essa, não esquece de se inscrever aqui embaixo, tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. Bom, em 10º lugar nós temos o filme A Visita, de 2015. Esse filme conta a história dos irmãos Beck e Tyler, que eles são mandados pela mãe para a casa dos avós, que vive lá numa remota fazenda na Pensilvânia. Até então eles não conheciam muito bem os avós, que estabeleceram apenas uma regra, que eles não podiam sair do quarto depois das 9h30 da noite. E aí, com o passar do tempo, eles começaram a desconfiar que talvez os idosos ali podiam estar envolvidos com alguns rituais assustadores e que talvez podia ser canibais, alguma coisa assim. E então eles começam a tentar achar uma forma de voltar para casa. Nesse estudo que o Broadband Choices fez, durante esse filme, a frequência cardíaca dos espectadores ficou ali na média dos 79 batimentos por minuto, sendo que os 100 batimentos por minuto foi o pico mais alto registrado. Em 9º lugar, nós ficamos com O Abismo do Medo, de 2005. Nesse filme, 6 amigas se aventuram numa caverna, onde elas descem com cordas e lanternas até a saída do outro lado do buraco. Elas são guiadas por Juno, que não contou a ninguém que o local nunca foi explorado antes. De repente, uma rocha meio se desprende e bloqueia a saída onde elas estão. Enquanto buscam por uma outra forma de escapar da caverna, as amigas começam a ser perseguidas por criaturas sombrias que se escondem na escuridão. Nesse filme, a frequência cardíaca dos espectadores ficou na média dos 79 batimentos por minuto também, sendo que o pico foi de 122 batimentos por minuto. Em 8º lugar, nós temos o Babadook, de 2014. Esse filme conta a história de Amélia, uma mãe solteira que cria seu único filho Samuel de apenas 6 anos depois da morte do marido. O garoto acaba sendo muito rebelde e Amélia tem algumas dificuldades para conseguir amá-lo. Samuel sonha diariamente com um monstro assustador, e ao encontrar um livro chamado Babadook, ele reconhece que é a criatura que vem em seus pesadelos. E Samuel tem certeza que o Babadook deseja matá-lo. Então Samuel começa a agir irracionalmente, atormentando ainda mais a sua mãe, que já tem dificuldade de amá-lo. Durante esse filme, a frequência cardíaca dos espectadores ficou na média dos 80 batimentos por minuto, sendo que 116 foi o pico mais alto registrado. Em 7º lugar, nós temos Invocação do Mal 2, de 2016. Esse filme conta a história dos famosos investigadores paranormais Ed e Lorraine, que em 97 são chamados para mais uma missão. Dessa vez eles vão viajar para o norte de Londres para ajudar Peggy, uma mãe solteira que cria 4 filhos em uma casa atormentada por espíritos malignos. Logo eles descobrem que Bill Winks, um homem que já viveu e morreu na casa, quer reivindicar o seu território. Durante esse filme, a frequência cardíaca dos espectadores ficou na média dos 80 batimentos por minuto, sendo que 120 foi o pico mais alto registrado. Em 6º lugar, nós temos A Corrente do Mal, um filme de 2015. Esse filme conta a história de Jay, que é uma adolescente que leva uma vida tranquila entre a escola, os paqueras e os passeios com as amigas dela. Só que depois de perder a virgindade, ela descobre que acabou contraindo um espírito maligno por meio do sexo, ou seja, uma DST espiritual. Esse espírito começa a atormentá-la, tentando tirar a vida dela. E agora Jay vive num dilema, que ela não sabe se ela carrega essa maldição ou se ela passa adiante tendo relações com outras pessoas. Nesse filme, a frequência cardíaca dos espectadores ficou na média dos 81 batimentos por minuto, sendo que 93 foi o pico mais alto registrado. Em 5º lugar, nós temos Atividade Paranormal, um filme de 2007. Esse filme conta a história de Kate e seu namorado Mika. A Kate é uma estudante que desde criança ouve uns ruídos estranhos e uns sussurros. Ela então se consulta com o Dr. Friedrichs, que afirma ser um paranormal. E o Dr. Friedrichs diz para Kate e seu namorado que eles estão sendo perseguidos por uma entidade demoníaca. O Mika, namorado da Kate, ele é cético quanto a essas coisas, de paranormal. Então ele decide colocar uma câmera e um tripé para filmar tudo o que acontece na casa enquanto os dois estão dormindo. Nesse filme, a frequência cardíaca dos espectadores ficou na média dos 82 batimentos por minuto, sendo que 127 foi o pico mais alto registrado. E se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, isso vai ajudar muito aqui o canal. E se você ficou interessado em algum desses filmes, nós também temos várias informações deles aí na descrição. Confere aí embaixo que você não vai se arrepender. Em 4º lugar, nós temos Hereditário, um filme de 2018. Esse filme conta a história da família Graham, onde a misteriosa avó dessa família morre depois de um grande período de reclusão. Mas a presença na casa dela parece ficar mais forte do que nunca, especialmente para a neta adolescente chamada Charlie, que sempre manteve uma fascinação inexplicável pela vozinha. Com o tempo,
tempo, o terror toma conta da casa, e várias situações inexplicáveis ajudam a desvendar alguns antigos segredos dessa família, bem como o destino sombrio de alguns de seus membros. Nesse filme, a frequência cardíaca dos espectadores ficou na média dos 83 batimentos por minuto, sendo que 109 foi o pico mais alto registrado. Agora nós entramos no top 3, hein, ó, fica ligado. Em terceiro lugar, nós temos Invocação do Mal 1, um filme de 2013. Esse filme conta a história do casal Roger e Carolyn Perron, que em 1971 se muda para uma casa de campo com suas 5 filhas. Com o passar dos dias, as garotas começam a ser atormentadas por algo que elas não sabem bem o que é. Então, após assistir uma palestra dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, a Carolyn decide entrar em contato com eles, e eles concordam em assumir o caso. Depois da investigação, tanto Ed quanto a Lorraine descobrem que a casa pertencia a uma bruxa que amaldiçoou ali o local. Nesse filme, a frequência cardíaca dos espectadores ficou numa média de 84 batimentos por minuto, sendo que 129 foi o pico mais alto registrado. Em segundo lugar, nós temos Sobrenatural, um filme de 2010. Esse filme conta a história do professor Josh Lambert, que ele se muda com a sua mulher, Renai, e os filhos Foster e Dalton para uma nova casa. Durante uma noite, Josh e Renai veem uma figura sombria no sótão, e no dia seguinte, Dalton não adoece. O garoto fica em coma por 3 meses, e ao voltar para casa, coisas sobrenaturais começam a atormentar a família. Josh e Renai decidem então se mudar novamente, mas no dia seguinte descobrem que a maldição não estava na casa, mas sim no filho deles. Nesse filme, a frequência cardíaca dos espectadores ficou na média dos 85 batimentos por minuto, sendo que 133 foi o pico mais alto registrado. E para finalizar essa lista, em primeiro lugar nós temos A Entidade, um filme de 2012, que conta a história de Ellison, que é um escritor de romances policiais que acaba de se mudar com a sua mulher e os filhos para uma nova casa. Só que no sótão, ele descobre antigos rolos de filme com imagens horripilantes de pessoas sendo mortas por um assassino em série. Intrigado com esse conteúdo das gravações, ele decide começar a investigar os crimes, mas a sua família se torna alvo de uma entidade sobrenatural maligna. Nesse filme, a frequência cardíaca dos espectadores ficou na média dos 86 batimentos por minuto, sendo que o pico mais alto foi de 131 batimentos por minuto. Então, gente, o que vocês acharam desse top 10? Vocês concordam ou discordam? O que vocês acharam? Comentem aí embaixo se vocês acham que algum filme é muito mais assustador que esses aqui. Lembrando que esse estudo foi feito com base na ciência, né? Ou seja, eles mediram ali os batimentos cardíacos, tiraram uma média e fizeram esse top 10 baseado na média dos batimentos cardíacos. Só para vocês terem uma ideia, a média de batimentos cardíacos numa pessoa em situação normal é de 60 batimentos por minuto. Ou seja, em todos esses filmes, basicamente, todas as pessoas ficaram ali em média muito mais tensas do que o normal, que é uma coisa bem interessante. E agora aí vocês estão vendo 2 videozinhos que vocês vão curtir pacas clicar, eu tenho certeza. Vocês podem clicar, não vai ter jumpscare, não vai ter nada. Pode clicar aí, pode ficar tranquilo, vocês vão curtir pacas que eu tenho certeza. Vai, pode clicar, tem medo não. Vai, você não vai clicar mesmo? Bom, você que sabe.